Eu sou Helena, e durante os últimos 10 anos, minha vida foi uma fachada. Uma fachada de cristal da aristocracia curitibana, que parecia perfeita, mas por dentro estava estilhaçada. Sou casada com Eduardo, CEO da Logística Horizonte, uma das maiores transportadoras do sul do país. Na superfície, éramos o casal de ouro. Ele, o empresário dinâmico. Eu, a esposa elegante e discreta. A verdade? A elegância era um uniforme, e a discrição era uma exigência. Eduardo sempre fez questão de me manter na sombra, tratando-me como um acessório de luxo que só servia para decorar o jantar de gala anual no Museu Oscar Niemeyer. Mas o que ele não sabia, e o que toda a sociedade de Curitiba ignorava, era que eu era muito mais do que uma peça de decoração. Eu era o motor silencioso, o software de gerenciamento de crises que impedia a logística Horizonte de desabar sob a megalomania do meu marido. Quando nos casamos, eu tinha acabado de me formar em Direito, com especialização em governança corporativa. Meu sonho era advogar, mas Eduardo me convenceu a dar um tempo para cuidar da casa e, quem sabe, me dedicar a alguma causa social. O dar um tempo virou uma década de trabalho invisível. Eu era a ghostwriter de todos os seus discursos, a consultora jurídica informal que lia todos os contratos de risco e a estrategista que desenhava os planos de expansão. Ele apenas colocava o nome dele na capa, colhia os aplausos e me dispensava com um tapinha condescendente no ombro. Minha recompensa era a humilhação diária, disfarçada de piadas sobre meu tempo livre. Em casa, ele me chamava de dona de casa de luxo. Nos almoços de família, ele dizia: Helena é muito boa em fazer a decoração, não se preocupa com o lado chato dos negócios. A parte mais dolorosa dessa farsa é que eu permiti. Eu o amava, ou pelo menos amava a ideia do que poderíamos ser juntos. E secretamente eu tinha medo de enfrentá-lo, medo da exposição, medo de perder o que quer que fosse essa vida confortável, mesmo que vazia. Esse medo, eu sei hoje, foi meu maior erro. Durante os últimos meses, a empresa enfrentou a maior crise de sua história. Um processo judicial envolvendo uma carga de alto valor desaparecida ameaçava engolir milhões, e pior, a reputação que Eduardo tanto prezava. Ele estava à beira de um colapso, mas não me pedia ajuda diretamente. Ele apenas resmungava sobre a incompetência da equipe jurídica, deixando documentos espalhados pela mesa de café para que eu, a esposa curiosa, os encontrasse e resolvesse o problema silenciosamente. Eu passei meses investigando, ligando para antigos colegas de faculdade, mergulhando em códigos e jurisprudências do Paraná. Descobri uma brecha, uma falha processual que anularia a principal prova contra a Logística Horizonte, salvando a empresa de uma perda catastrófica. Eu preparei um memorando detalhado, com a petição pronta para ser protocolada. Entreguei o documento a Eduardo na noite anterior à reunião do conselho, onde ele apresentaria a solução milagrosa. Ele sequer olhou para mim. Apenas pegou o envelope e disse: Ótimo, menos uma dor de cabeça. Vá garantir que a camisa que vou usar amanhã esteja perfeitamente engomada, Helena. É um dia importante. A frieza com que ele agiu me deu um estalo. Eu não era uma parceira, eu era uma serva. A serva invisível que ele tinha a audácia de humilhar. E foi nesse momento que a vingança começou a tomar forma. A vingança não era sobre dinheiro, era sobre reconhecimento, sobre a dignidade que ele roubou de mim por anos. Eu decidi que ele teria o palco, teria os aplausos, mas apenas para que a queda fosse mais alta, mais espetacular. Eu o deixaria brilhar no seu momento de gênio, antes de puxar o tapete. E eu sabia exatamente quem me ajudaria a criar o final mais inesperado e justo. Meu padrinho. O único homem que sempre viu em mim o potencial que Eduardo insistia em abafar. E para aqueles de vocês que também se sentem invisíveis, que trabalham duro na sombra sem receber o crédito que merecem, eu peço 1 minuto da sua atenção. Se você se identifica com essa luta por reconhecimento e justiça, curta este vídeo e se inscreva no canal agora mesmo. Você não vai querer perder o que acontece no palco da Logística Horizonte amanhã. Essa história é a prova de que a maior força de uma mulher pode estar exatamente onde menos esperam. E acreditem, o que Curitiba viu naquele dia de gala foi algo que entrou para a história não apenas dos negócios, mas das lições de moral mais duras que um homem poderia receber. A manhã da reunião era um retrato cinza e frio, típico de Curitiba em pleno inverno, mas dentro do salão nobre da FIEP, o clima era de tensão aquecida. O evento não era apenas uma reunião do conselho,
Era uma coletiva de imprensa camuflada para acalmar os investidores sobre o escândalo da carga desaparecida. O palco estava montado com o logo da Logística Horizonte em destaque, e eu, Helena, estava sentada na primeira fila, exatamente onde Eduardo me instruiu a ficar, visível o suficiente para ser a esposa troféu, mas longe o suficiente para não ser questionada sobre nada de substância. Eu vestia um tailleur impecável, mas por baixo da máscara de tranquilidade, meu coração batia no ritmo de um tambor de candomblé. Eu podia sentir o peso dos olhos de todos os presentes, a maioria deles homens mais velhos, donos de fortunas, esperando o veredito sobre o futuro de seus investimentos. Eduardo subiu ao palco com sua postura ensaiada de conquistador, o blazer italiano perfeitamente ajustado, e começou seu discurso com a habitual arrogância. Ele falou por 20 minutos sobre a crise, usando palavras complexas e números que ele mal entendia, mas que soavam importantes. Quando chegou o momento de apresentar a solução, ele fez uma pausa dramática. Senhores, a Logística Horizonte não apenas sobreviverá, como sairá mais forte. Nossa equipe jurídica, sob minha estrita orientação, descobriu uma falha processual que anula a principal prova contra nós. Isso não apenas encerra o caso, mas nos garante uma indenização por danos à imagem. Houve um burburinho de alívio na plateia. Ele sorriu, o sorriso de quem está prestes a receber uma coroa, e segurou a petição que eu havia preparado, balançando-a no ar. Essa petição, este trabalho brilhante, é a prova de que a liderança é fundamental. Eu pessoalmente revisei cada linha, cada jurisprudência, e posso garantir a vocês, o problema está resolvido. O que ele fez em seguida foi o ponto de não retorno. Um membro do conselho, o senhor Almeida, levantou a mão e perguntou: Eduardo, com todo o respeito, soubemos que sua equipe de advogados estava em pânico. Qual foi a peça-chave, o insight jurídico que seu departamento trouxe para a mesa? Eduardo, que não podia admitir que a equipe era na verdade uma mulher desvalorizada, hesitou por um segundo. Ele me olhou e eu soube que o golpe viria. Ele apontou para mim, na primeira fila, e soltou a frase que congelou o ar. O insight? Ah, não. O insight veio de mim. O que o senhor Almeida precisa entender é que para um negócio deste porte é preciso focar. É preciso cortar os pesos mortos, os custos que não geram valor. Minha esposa, Helena, por exemplo, é uma grande anfitriã, mas se dependesse dela para o negócio, estaríamos perdidos. Ela é, com o perdão da palavra, um parasita, um custo fixo que eu mantenho por lealdade. O valor está no foco. O valor está na minha capacidade de liderança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue sumir do meu rosto, mas não permiti que uma única lágrima caísse. A humilhação era pública, gravada por câmeras e transmitida ao vivo. Aquele momento, a palavra parasita, dita por meu marido em público, foi o gatilho final. Mas ele cometeu um erro fatal. Subestimou o poder da mulher que estava humilhando, e, mais crucialmente, a força dos laços familiares que ele ignorava. Eu respirei fundo, e antes que qualquer pessoa pudesse aplaudir ou se mover, a porta do salão se abriu. E foi aí que o jogo mudou. A entrada dele foi silenciosa, mas a sua presença preencheu o Salão Nobre de Curitiba como um trovão. Todos os olhares se desviaram de Eduardo, parado no palco com seu sorriso de triunfo congelado, e se fixaram no homem que acabara de entrar, o desembargador Ricardo Lins. Aos 65 anos, com a barba grisalha impecável e um terno de corte clássico, ele não precisava de introdução. No Paraná, no mundo do direito e dos negócios, seu nome era sinônimo de autoridade e integridade. Ele era meu padrinho, meu guardião legal desde que meus pais faleceram em um acidente há mais de 20 anos. Eduardo sabia quem ele era, é claro. Todos ali sabiam. E a súbita presença do desembargador em um evento puramente corporativo era totalmente inesperada, um sinal de que algo estava profundamente errado. Ricardo caminhou lentamente, com uma dignidade que fazia Eduardo parecer um garoto presunçoso. Ele não me olhou, não olhou para Eduardo, apenas para a plateia. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o zumbido das luzes. O desembargador parou ao lado da primeira fila, exatamente onde eu estava sentada, e dirigiu a palavra a Eduardo com uma voz calma, mas que carregava o peso de 100 sentenças. Com licença, senhor. Eu não costumo interromper apresentações empresariais, mas acabo de ouvir uma declaração que não apenas é lamentável, como beira o absurdo jurídico e moral. Eduardo tentou manter a pose, mas sua testa já brilhava de suor.
Desembargador Lins, que prazer! Que surpresa! A que devo a honra? Ele tentou soar casual, mas a voz saiu estrangulada. Ricardo Lins ignorou a cordialidade forçada. Ele olhou diretamente para Eduardo e depois para a petição que ainda estava nas mãos dele. Você acabou de se vangloriar por uma solução jurídica que salvou sua empresa de um colapso multimilionário, correto? Uma solução que, segundo suas palavras, é prova de sua liderança e que veio após cortar os custos que não geram valor, os pesos mortos. Ele fez uma pausa dramática. E você chamou publicamente sua esposa, Helena, de parasita. Ele finalmente se virou para mim, e pela primeira vez em 10 anos, senti que ele me via. Não a esposa de Eduardo, mas a afilhada, a advogada em potencial que ele sempre protegeu. Helena, ele disse com um calor inesperado na voz. Você não me disse que havia chegado a esse ponto. Eu apenas neguei com a cabeça, incapaz de falar. O desembargador voltou-se para a plateia e proferiu a frase que desmantelou a farsa de Eduardo. Senhores, a petição que salvou a Logística Horizonte foi integralmente redigida por Helena. Não apenas isso, mas a estratégia de anulação da prova principal é uma aplicação brilhante de uma jurisprudência de 2018 que poucos advogados, mesmo os mais experientes, ousariam utilizar. Eu sei disso porque eu fui o relator daquele caso no Tribunal de Justiça do Paraná. E, para finalizar, o título de doutorado em governança corporativa de Helena não é apenas uma formalidade. Ela é a única pessoa na Logística Horizonte com a qualificação técnica para desenhar um plano de recuperação judicial, caso o processo não tivesse sido anulado a tempo. A plateia explodiu em murmúrios. Eduardo ficou pálido. A petição escorregou de suas mãos. Ele tentou falar, gaguejar alguma desculpa, mas o desembargador não permitiu. Ele o desmentiu em público, não com gritos, mas com fatos frios e inegáveis, expondo não apenas a mentira sobre a autoria do trabalho, mas a completa ignorância de Eduardo sobre a qualificação de sua própria esposa. O desembargador Ricardo Lins não havia vindo para brigar. Ele havia vindo para restabelecer a verdade, para desmentir a calúnia com o peso da lei e da sua autoridade. O golpe não foi jurídico, foi moral e profissional, e atingiu Eduardo onde mais doía, em sua reputação. A revelação do desembargador Ricardo Lins transformou o Salão Nobre de Curitiba em um palco de tragédia corporativa. Eduardo tentou desesperadamente retomar o controle, mas sua voz se perdeu na confusão. Ricardo, isso é um mal-entendido. Helena me auxilia, é claro, mas eu dirigi o processo. Ela só organizou as ideias, ele gritou. Mas o desespero apenas o fazia parecer mais ridículo. O desembargador sorriu friamente. Dirigiu? Eduardo, você está com os pés na Logística Horizonte há 15 anos e sequer soube reconhecer a solução que te salvaria. Sua esposa, aquela que você chamou de parasita, dedicou seu tempo e seu conhecimento para evitar a falência da sua família. E por quê? Porque ela é uma advogada brilhante que foi impedida de exercer a profissão para te fazer de assistente particular. E eu tenho a prova disso. Ricardo Lins acenou para um de seus assessores, que discretamente entregou um envelope a um dos membros do conselho, o mais antigo, o Sr. Vasconcelos. O envelope continha a documentação de um fundo de investimento em ações, FIA de tecnologia. O desembargador continuou. Helena não vive do seu sustento, Eduardo. Desde o falecimento de seus pais, ela é a única herdeira legal do Dr. Fernando Lins e Dona Sofia. Seu pai, Fernando, era meu irmão. Helena, além de advogada, é a beneficiária de um patrimônio que, se convertido em liquidez, compraria a Logística Horizonte 2 vezes e ainda sobraria para um fundo de pensão. Ela nunca precisou do seu dinheiro, mas você, ao que parece, sempre precisou do talento dela e a chamou de parasita. O silêncio voltou, mas desta vez era de choque puro, de uma compreensão sombria que se espalhou pelos investidores. A mulher que Eduardo humilhou publicamente não era apenas competente, era financeiramente superior e legalmente intocável. O desembargador não parou por aí. Ele se dirigiu ao conselho com a solenidade de um julgamento. Senhores, a Logística Horizonte precisa de governança e, acima de tudo, de moral. Um CEO que mente para o conselho sobre a autoria de trabalhos críticos e que demonstra tamanho desprezo por uma profissional qualificada, em público, não é apenas um risco moral, é um risco fiduciário. Eu não estou aqui apenas como padrinho de Helena. Estou aqui como advogado informal de um grupo de minoritários que observou a instabilidade da empresa. E sugiro que vocês avaliem a permanência de Eduardo em seu cargo com urgência.
Essa foi a vingança cirúrgica. Não uma briga física ou uma discussão histérica, mas a destruição da reputação de Eduardo perante as pessoas que realmente importavam. Ele foi exposto como um mentiroso, um ingrato e um líder incompetente. O golpe final, porém, veio da minha parte. Eu me levantei, meus olhos fixos nos de Eduardo. Ele estava em choque, o rosto lívido. Eduardo, minha voz saiu clara, surpreendentemente firme. A petição que você está segurando é a minha carta de demissão e o pedido formal de divórcio. E como o desembargador disse, sou a única pessoa aqui que entende de reorganização. Se quiser salvar o que resta da sua empresa, me procure. Não como sua esposa, mas como sua advogada, e me pague o preço justo de mercado pelos meus serviços. A partir de hoje, você vai aprender o custo de cada linha que eu escrevo. E eu saí do palco, ao lado do desembargador Ricardo, sob o olhar atônito da elite curitibana. O parasita acabava de se tornar a única chance de sobrevivência de seu hospedeiro. O período que se seguiu àquela reunião no Salão Nobre foi o mais turbulento na história recente da logística Horizonte. A humilhação pública de Eduardo e a subsequente revelação do meu patrimônio e da minha competência viraram manchete nos jornais de negócios e fofoca social de Curitiba. Eduardo foi afastado da função de CEO e colocado em licença remunerada enquanto o conselho investigava as falhas de governança. Eu, Helena, me transformei da esposa troféu na doutora Helena Lins, uma advogada de crise requisitada. Eu havia saído da sombra e, ironicamente, a Logística Horizonte era meu primeiro cliente. O conselho, em pânico pela possibilidade de uma aquisição hostil devido à minha fortuna, me implorou para assumir a consultoria jurídica de emergência, com um salário que faria Eduardo chorar. Eu aceitei, mas com uma condição. Trabalharia remotamente e apenas com o conselho, sem qualquer contato direto com meu ex-marido. A vingança estava sendo saboreada em parcelas, a exposição da sua incompetência, a perda de seu status, e o fato de que a única coisa que mantinha seu legado vivo era o trabalho da mulher que ele menosprezou. Os papéis se inverteram de forma brutal. Eu agora era a provedora de soluções, a figura de autoridade na empresa de sua família. Ele estava em casa, no nosso apartamento de luxo, afundado em depressão e bebida, assistindo à minha ascensão profissional através da tela da TV. A vingança, no entanto, começou a pesar. Eu estava vivendo meu sonho profissional, mas a amargura da traição ainda me acompanhava. O ódio por Eduardo era um veneno lento que me impedia de desfrutar plenamente da minha liberdade e sucesso. Eu estava trabalhando para destruir a empresa que ele arriscou por sua arrogância, mas percebi que, no fundo, a Logística Horizonte também era parte da história da minha família. Uma empresa que havia sido construída por pessoas honestas, antes de cair nas mãos de um ego inflado. Minha vingança pessoal estava me transformando em uma máquina fria de litígios, e esse não era o meu objetivo de vida. Eu me lembrei de uma frase que meu padrinho, o desembargador Ricardo Lins, sempre dizia: "A justiça não é apenas punição, Helena. É a restauração de um equilíbrio quebrado." Eu me peguei pensando não em como destruir Eduardo, mas em como consertar o estrago que ele causou, incluindo o estrago em si mesmo. Um dia recebi uma notificação no meu celular. Era um e-mail de Eduardo. Eu hesitei, mas abri. Não era uma ameaça ou uma súplica. Era apenas uma linha. "Helena, você estava certa sobre a cláusula 4.1. Eu não a vi. Eu sinto muito." Era a primeira vez em 10 anos que ele admitia um erro, e a primeira vez que ele usava a palavra "sinto muito" para mim. A amargura em meu coração começou a rachar. Ele não estava pedindo para voltar. Estava apenas reconhecendo o meu valor. E isso, de alguma forma, era mais poderoso do que qualquer briga judicial. A última parte da minha vingança, a mais inesperada, começou no dia em que Eduardo me enviou aquele e-mail. Não era apenas um pedido de desculpas. Era um sinal de que o homem que eu amei, soterrado pela arrogância e pela ambição desmedida, ainda podia respirar. A Logística Horizonte estava estabilizada, graças ao meu trabalho cirúrgico de reestruturação. Eu havia salvado a empresa. Minha parte profissional estava completa. Mas a parte pessoal, a ferida que a palavra parasita havia aberto, ainda estava exposta. Eu decidi que precisava de um confronto final, não para brigar, mas para fechar o ciclo. Marquei um encontro com Eduardo em um lugar neutro, a cafeteria histórica do Jardim Botânico em Curitiba, longe de escritórios e tribunais. Quando ele chegou,
Não era mais o CEO arrogante. Estava de terno, mas parecia menor, cansado. Obrigado por vir, Helena, ele disse, a voz rouca. Eu sei que não mereço seu tempo. Eu olhei para ele, para o homem que me humilhou e, ao mesmo tempo, me deu a força para me levantar. Você me chamou de parasita, Eduardo. Aquelas palavras me levaram ao fundo do poço e me fizeram encontrar minha força. O que você queria realmente dizer? Ele abaixou a cabeça. Eu estava com medo de que o conselho descobrisse que eu estava perdendo o controle e que você era a única pessoa que realmente entendia os documentos. Eu sabia que a solução era sua, e o pânico de ter que te dar o crédito, de ter que admitir que eu precisava da minha esposa, me fez falar a coisa mais cruel que eu podia imaginar. Eu quis te diminuir para me sentir maior. Não há desculpa. E o desembargador estava certo. Você nunca precisou de mim. Eu sorri. Era um sorriso melancólico, mas genuíno. Exatamente. Eu nunca precisei de você. Mas nós fomos bons. No começo éramos uma dupla. Onde foi que nos perdemos? No sucesso. Eu achei que ser um CEO significava que eu tinha que ser o único gênio na sala. Eu te roubei o crédito, Helena. Eu roubei sua carreira por 10 anos. E o que o Ricardo fez, me desmentindo em público, foi o choque de realidade mais duro, mas o mais necessário. Ele me salvou de mim mesmo. O perdão não veio com palavras floridas. Veio com a aceitação silenciosa da verdade. Eu não o perdoei porque ele merecia, mas porque eu precisava me libertar do ódio. Minha vingança não terminaria com a destruição dele, mas com a libertação de ambos. O capítulo final da minha história não foi sobre vingança, mas sobre a construção de um novo caminho, pavimentado com os escombros do nosso casamento. Eduardo e eu assinamos o divórcio de forma amigável. Eu não pedi nem um centavo além do que era estritamente legal, e recusei qualquer ação punitiva contra ele. Eu já tinha tudo o que precisava. Meu nome de volta, minha reputação restaurada e um contrato lucrativo de consultoria que me colocava no comando da Logística Horizonte por mais um ano. O final, para nós dois, foi surpreendente. Eduardo, humilhado, mas não destruído, se submeteu a uma profunda reavaliação de vida. Ele usou o tempo de afastamento não para lamentar, mas para estudar governança corporativa e direito empresarial, tentando entender o que eu havia feito e o que ele havia perdido. Ele me ligou meses depois, não como meu ex-marido, mas como um colega de estudos, pedindo a indicação de livros e jurisprudências. Eu, por minha vez, completei a reestruturação da Logística Horizonte e, em uma decisão que chocou o conselho, recusei a oferta de me tornar a nova CEO. Em vez disso, propus um plano ousado: a criação de um comitê de ética e governança, com a supervisão direta do desembargador Ricardo Lins e a indicação de uma nova CEO, uma mulher jovem e brilhante que eu havia treinado. O momento de virada de vida de Eduardo aconteceu quando eu o chamei para meu escritório e lhe entreguei um documento. Uma petição para fundar uma startup de software de gerenciamento de riscos, usando minha fortuna como capital inicial. Eu não entendo, Helena. Você está me dando dinheiro? Ele perguntou confuso. Não, Eduardo. Estou te dando uma chance de recomeçar, do zero, sem o peso do nome da sua família, sem a sua arrogância. Você tem o conhecimento técnico agora. Eu entro com o investimento, mas com uma condição. Você vai gerenciar essa empresa com a ética que faltou na outra, e nunca mais humilhará um colega. Comece a construir seu próprio valor em vez de roubar o meu. Ele chorou. Não de raiva, mas de alívio, de vergonha. A vingança, ao invés de destruí-lo, deu a ele a ferramenta para a própria reconstrução. Eu me afastei da Logística Horizonte e abri meu próprio escritório de advocacia em Curitiba, especializado em governança. Meu padrinho, Ricardo, virou meu sócio sênior. Eduardo está tocando sua startup e, surpreendentemente, me trata com o respeito que eu sempre mereci. Não voltamos a ser um casal, mas nos tornamos parceiros profissionais, baseados na confiança e no respeito mútuo. A maior vitória não foi ver a queda de Eduardo, mas vê-lo se reerguer como um homem melhor. E a lição? O maior poder não é a riqueza ou o status, mas a dignidade. A história da Logística Horizonte e o escândalo que se desenrolou em Curitiba se tornaram um estudo de caso sobre o preço da arrogância e o valor do talento escondido. Eu, Helena, me tornei uma voz ativa na promoção da liderança feminina
e da ética corporativa no sul do Brasil. Meu padrinho, desembargador Ricardo Lins, e eu tocamos nosso escritório com sucesso. E Eduardo, com sua startup, tornou-se um dos nossos primeiros e mais dedicados clientes. A startup dele é um sucesso, e ele finalmente encontrou seu próprio caminho. O final inesperado não foi um beijo de novela, mas o nascimento de uma parceria profissional e o perdão que levou a uma mudança de vida para ambos. A vingança foi o catalisador, mas a libertação foi o prêmio. E você, que acompanhou essa jornada de traição e triunfo, que viu a transformação do parasita em arquiteta da própria liberdade, eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar, após a humilhação pública e a revelação do poder, você teria escolhido a destruição total do seu marido ou o caminho que levei, que o forçou a uma mudança de vida e o libertou da própria arrogância? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Eu estou ansiosa para ler o que você faria. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder a próxima história. Seu engajamento é o que me motiva a trazer mais narrativas de vida que provam que o jogo sempre pode virar. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um lembrete sobre o verdadeiro valor da dignidade.